Era 1993. O futebol brasileiro vivia uma de suas fases mais brilhantes. Romário, Dunga, Cafu e até o jovem Ronaldo já eram nomes que inspiravam gerações. Mas entre esses astros, havia um garoto que, por alguns instantes, parecia jogar um esporte diferente. Um talento tão raro que deixava até os craques boquiabertos. Seu nome? Denner Pamplona de Abreu, o garoto que encantou o Brasil e partiu antes que o mundo pudesse entender o tamanho do seu domínio. Enquanto o planeta se curvava diante de ídolos consagrados, Denner surgia nas sombras, carregando algo que ninguém podia ensinar, a magia de transformar o impossível em cotidiano. Ele era o equilíbrio perfeito entre o improviso de Ronaldinho, a velocidade de Ronaldo e a genialidade de quem parecia conversar com a bola. Dizem que até Maradona, um dia, interrompeu um jogo apenas para aplaudir o brasileiro. E o Brasil, impressionado, deu a ele um título que ninguém jamais ousou reivindicar, o deus dos dribles. Mas o destino, caprichoso e cruel, tinha planos curtos para o garoto que encantava multidões. Pouco depois de assinar seu primeiro contrato internacional, às vésperas da Copa de 1994, Denner partiu deste mundo aos 23 anos de idade. Até hoje, a pergunta ecoa entre torcedores e ex-jogadores: o que teria sido do futebol se Denner tivesse vivido? Mesmo em poucos anos de carreira, o impacto foi profundo. Após sua morte, um fenômeno inesperado tomou conta do país. Milhares de pais começaram a batizar seus filhos com o nome Denner. Antes dele, o nome quase não existia. Depois dele, virou sinônimo de talento, alegria e saudade. Ele não precisou vestir a camisa da seleção principal para se eternizar. Bastou o que fez dentro das quatro linhas. Porque quem o viu jogar, jamais esqueceu. Denner não foi apenas um jogador, foi uma faísca divina em forma de atleta. Mas sua trajetória até o topo foi marcada por dor, luta e escolhas que mudaram tudo. Denner nasceu em 1971, no Rio de Janeiro. Desde pequeno, enfrentou dificuldades. Seu pai faleceu cedo, e o menino precisou amadurecer rápido. Aos 15 anos, deixou o futebol por um tempo para ajudar a mãe a pagar as contas. Só que o destino não desistiria dele. Naquele mesmo ano, um grande torneio estudantil foi organizado na cidade, um evento transmitido pela televisão e que reuniu mais de 7.000 pessoas nas arquibancadas. Para os jovens da periferia, aquele campeonato era mais do que diversão. Era a chance de escapar da pobreza. E foi lá, entre olhares curiosos e câmeras locais, que um olheiro notou algo diferente. Um garoto franzino, driblando 5 adversários como se dançasse. A bola parecia presa aos pés dele. O olheiro não hesitou, ofereceu uma bolsa de estudos na hora. E ali, começava a transformação de um garoto de rua em um nome que o Brasil jamais esqueceria. Mas Denner nunca foi um jovem comum. Irreverente, carismático e cheio de personalidade, ele sabia o valor que tinha. Ainda adolescente, chegou a se recusar a jogar se não aumentassem o pagamento. Ele já entendia, cedo demais, o poder de quem tem talento. Com o tempo, passou a ganhar mais em torneios de futsal do que em trabalhos formais. Vencia tudo o que disputava. Logo, 2 grandes clubes apareceram com propostas, o São Paulo e a Portuguesa. E foi no Canindé, defendendo a camisa da Lusa, que Denner deu seu primeiro passo no futebol profissional. Mas o clube percebeu rápido um desafio. Denner não vinha de escolinha, vinha das ruas. Era puro instinto, emoção e liberdade. Tinha dias em que sequer voltava para casa. A mãe só o via nos dias de jogo, só para ter certeza de que ele ainda estava vivo. Entre os companheiros, era o brincalhão, o que fazia todo mundo rir. Mas por trás do sorriso, havia um jovem cercado de más influências. Começaram as histórias de encrenca. Pequenos furtos, brigas, confusões. Até que um dia, no meio de um treino, o improvável aconteceu. A polícia entrou em campo. Cercaram Denner e o levaram preso, acusado de participar de um assalto com amigos de infância. Passou 2 noites na cadeia, até ser liberado graças à intervenção da Portuguesa, que implorou por uma segunda chance. Mas ao invés de aprender, Denner entendeu aquilo de outra forma, que podia escapar de qualquer problema. E assim, a montanha-russa da sua vida seguiu. Quando finalmente estreou como profissional, brilhou. Encantou torcedores, humilhou zagueiros e deixou veteranos impressionados. O craque Carlos Alberto Torres, bicampeão mundial, chegou a pedir a camisa dele ao final da partida. Denner respondeu rindo: "Essa é minha estreia, pô. Você quer que eu te dê? Custa caro." Mesmo sem contrato fixo, jogava como um gênio. 2 anos atuando quase sem salário. Até que, cansado da situação, bolou um plano ousado. Fingiu que estava indo para a Bélgica e foi até o aeroporto.
A tática deu certo. No dia seguinte, a portuguesa assinou o contrato profissional. E logo depois, ele retribuiu com o gol mais bonito da história do clube. Pegou a bola no campo de defesa, passou por meio time adversário e marcou um golaço antológico. Os companheiros olhavam incrédulos. O que foi isso? Denner apenas deu um sorriso. Eu faço isso todo treino, vocês que não percebem. Depois desse dia, não havia mais como ignorá-lo. A seleção brasileira o convocou. Na estreia, tamanha era a ansiedade que ele entrou em campo antes da autorização do árbitro, e teve que sair para voltar de novo. Ficou apenas 6 minutos em campo, mas foi tempo suficiente para participar do lance que terminou em gol e empate da partida. O país inteiro viu o brilho. Mas ele também começou a ver as consequências de suas escolhas fora dos gramados. Certo dia, tentando manobras arriscadas numa moto, se machucou. Perdeu jogos importantes e foi criticado duramente pela imprensa. E quando a seleção sub-23 falhou nas Olimpíadas, mesmo com craques como Cafu e Roberto Carlos, a culpa caiu sobre ele. Chamaram-no de preguiçoso, irresponsável, indisciplinado. Mas os que o conheciam sabiam, Denner vivia intensamente. Dormia pouco, treinava do próprio jeito, aparecia atrasado, mas, quando entrava em campo, era pura poesia. Sua tia contava que ele acreditava que bastavam 3 horas de sono para jogar bem. E, de alguma forma, ele fazia isso funcionar. Teve um dia em que simplesmente desapareceu antes de um jogo contra o Santos. O clube inteiro ficou em pânico. 1 hora antes da partida, ele apareceu sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Jogou mal no primeiro tempo, foi xingado, ameaçado de substituição. Então olhou pro técnico e disse, com frieza: "Eu saio quando eu quiser." E ficou. No segundo tempo, virou o jogo sozinho. 2 gols, uma assistência, dribles de outro planeta. O gol da virada foi uma obra de arte. Passou entre as pernas de um marcador, deixou outro no chão, driblou o goleiro e tocou pro fundo da rede. No fim, virou-se pro vestiário e anunciou: "Eu sou o Denner." E aqui, todos precisam entender isso. Mas junto com o sucesso, vinham os problemas. A imprensa o chamava de gênio rebelde. Às vezes, aparecia no treino com o carro crivado de marcas de bala. Em outras, diziam que levava objetos cortantes nas caneleiras. Sua imagem oscilava entre o ídolo e o caos. Mesmo assim, gente grande ainda acreditava nele. O lendário Pepe, bicampeão mundial, afirmava: "Em talento puro, ninguém chegou tão perto de Pelé quanto Denner." E foi assim, entre genialidade e autossabotagem, que ele decidiu buscar um novo começo. Saiu de São Paulo e foi para o Grêmio, emprestado. Lá, viveu meses de esplendor. Liderou o time no título do Campeonato Gaúcho e reconquistou o respeito da torcida e da crítica. Mas o sucesso trouxe outro problema: ficou caro demais para a Portuguesa mantê-lo. O clube chegou a cogitar colocar o nome dele no estádio, de tão desesperado para não perdê-lo. Mas Denner queria mais. E com ele, sempre vinha uma condição inusitada. Na renovação, pediu um carro importado raríssimo, um Mitsubishi Eclipse. No Brasil da época, era quase impossível de conseguir. Mesmo assim, deram um jeito. O carro era preto, reluzente, com a placa personalizada, Denner 10. A partir dali, aquele carro se tornaria o símbolo de uma tragédia. Enquanto Denner curtia sua melhor fase, o Vasco da Gama o procurava. Eurico Miranda, dirigente do clube, fez uma promessa ao técnico Jair Pereira: "Venha pro Vasco e traga Denner com você." Era a chance perfeita, um clube gigante, estrutura de ponta e portas abertas para a seleção. Denner aceitou sem pensar 2 vezes. Logo no primeiro treino, quis mostrar serviço. Correu com tanta empolgação que escorregou, caiu de cabeça e desmaiou. O elenco inteiro riu, e ele levantou sorrindo. Essa energia, que misturava intensidade e inconsequência, o acompanhava em tudo. Foi no Vasco que viveu um dos momentos mais icônicos da carreira. Um amistoso contra o Newell's Old Boys, de Maradona. O argentino fazia seu retorno após meses afastado. O foco era todo nele, até Denner pegar na bola. Em uma jogada, driblou 5 marcadores e quase marcou um golaço. Maradona parou. E aplaudiu. Após o jogo, invadiu o vestiário só para apertar a mão do garoto brasileiro. "Você é diferente", disse o craque argentino. Anos depois, ainda falavam do menino que fez Maradona bater palmas. Denner seguia em alta. A torcida o idolatrava, gritava seu nome nos estádios. Mas fora de campo, vivia dias difíceis. Já tinha 3 filhos, e mesmo ajudando a mãe das crianças, levava uma vida desregrada. Em meio à fama, perdeu a namorada em um atropelamento durante o carnaval. Mesmo abalado, seguiu jogando. Sua técnica o levou à Europa,
O Stuttgart o contratou por 3 milhões de dólares. Era o começo da consagração. Mas o destino, mais uma vez, não deixaria. 3 dias após assinar o contrato, apenas 16 dias depois de completar 23 anos, Denner pegou o carro rumo ao Rio de Janeiro. Deveria viajar de avião, mas quis ir dirigindo seu Eclipse novo. Os amigos pediram para ele ficar. A família implorou. Mas ele, teimoso, respondeu: "Vou do meu jeito." Levou como carona um amigo recente, Otto Miranda, conhecido nos bastidores da noite carioca. Prometeram se revezar na direção. Pouco antes de sair, Denner ligou para Edinho, filho de Pelé, seu grande amigo. Falou longamente, disse o quanto gostava dele. Edinho contou depois, parece que ele sabia o que estava por vir. Na madrugada de 19 de abril de 1994, já próximo de casa, Otto adormeceu ao volante. O carro perdeu o controle e bateu em uma árvore. Não foi um impacto violento. Mas Denner, reclinado demais no banco, teve a laringe perfurada pelo cinto e morreu antes do socorro chegar. A notícia se espalhou antes que os paramédicos chegassem. Câmeras registraram o local. O país chorou. 13 dias depois, Ayrton Senna partiria em Imola. Foi o mês mais triste da história do esporte brasileiro. Anos depois, descobriu-se que a papelada do seguro de Denner não estava concluída. A família ficou anos lutando na justiça. E o amigo Otto, sobrevivente do acidente, acabou sendo assassinado meses depois. O destino pareceu insistir em encerrar a história de Denner cercada de tragédias. Mas, mesmo assim, ele permanece eterno. Denner não precisou vencer copas ou erguer troféus para ser lembrado. Ele conquistou algo muito maior, o coração de quem ama o futebol bonito. Porque alguns craques são lembrados pelos títulos que ganharam. Outros, pelas marcas que deixaram no campo. Mas Denner foi lembrado pela arte. E artistas, mesmo quando se vão cedo, nunca morrem de verdade. Se essa história te emocionou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que ainda não conhecem o legado de Denner, o Deus dos dribles, o gênio que viveu rápido, brilhou intensamente e deixou o futebol brasileiro com uma saudade eterna. Porque aqui, no Crazy por Futebol, a gente não deixa o futebol esquecer seus verdadeiros artistas.